Hoje quero falar com você sobre a liderança. E existem várias formas de liderança que você pode aprender. Você pode aprender com um livro, com práticas de negócios, ou você pode aprender da palavra de Deus. E é dessa liderança que quero falar hoje, o tipo que você aprende das Escrituras, da palavra de Deus. E existe uma pessoa que tem sido uma inspiração para mim, que é um homem chamado Josué. Josué foi muito usado por Deus, mas ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou um muro em Jericó. Mas ele foi mentoreado por Moisés e houveram certas verdades que ele entendeu e conheceu, e por causa disso, ele foi o homem de Deus e o líder de Deus. Eu me lembro que há vários anos atrás eu estava visitando uns amigos em Nagalande e esses homens, olha, Deus se moveu grandiosamente em Nagalande e é uma das áreas mais cristãs e evangélicas do mundo. E eu perguntei para eles sobre a diferença entre o cristianismo na América e em Nagalande. E eles responderam dizendo que em Nagalande oravam e pediam Deus pela estratégia dele e sabiam que Deus iria abençoar. Mas na América, você desenvolve uma estratégia e pede Deus para abençoar sua estratégia. E essa é a diferença. E foi a grande diferença entre Josué e muitos líderes em nosso mundo hoje. Veja bem, Josué descobriu o que a palavra de Deus dizia, o que Deus queria, qual era a estratégia de Deus. E Deus prometeu para Josué que daria a ele Jericó. E a razão pela qual ele viu Deus fazer grandes coisas foi porque ele acreditou em Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, o líder de Deus, sempre acredita na palavra de Deus. Acredita em Deus e tudo vem pela fé. Josué acreditou e confiou em Deus por coisas grandiosas. Nenhum muro era grande para ele, nenhum muro era grosso demais para ele. Mas Josué não só tinha a palavra de Deus, acreditou na palavra de Deus e na promessa de Deus, mas obedeceu a palavra de Deus. Deus disse para ele fazer algumas coisas e ele fez aquilo. Deus disse, cuide de fazer tudo o que ordenei. Deus disse, caminhe em volta dessa cidade, em volta dos muros da cidade. Ele tinha que andar e rodear 7 vezes e depois tocar uma trombeta. Ele fez isso e os muros caíram, eles desabaram, porque ele obedeceu a palavra de Deus. E em terceiro lugar, ele tinha que olhar para a operação de Deus. A presença manifesta de Deus veio, os muros caíram, ele viu a glória de Deus e eles dominaram a cidade. Veja bem, aquela foi a estratégia de Deus, foi a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. E Josué viu o que Deus pôde fazer. Nós temos que fazer, eu tenho que fazer essas 3 coisas se quisermos ser líderes no reino de Deus. Temos que saber o que Deus está nos dizendo, precisamos da estratégia e do comando dele, da palavra dele. E em segundo lugar, temos que obedecer e fazer o que ele quer que façamos. E veremos Deus fazer grandes coisas. Eu já estou caminhando com o Senhor há mais de 50 anos e Deus tem sido tão bom comigo. E te digo, não é porque eu inventei uma grande estratégia para alcançar o mundo. Pregamos em mais de 80 países para milhões de pessoas. E foi porque, todos os dias, caminhando com Deus, Ele me mostra o que Ele quer. E eu simplesmente obedeço. E eu nem sempre fiz isso. Mas quando obedeço, eu posso ver Deus com sua glória. Então hoje, escute a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. E veja o que Deus fará. É assim que Deus guia o seu povo.